Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias. Levar até a sua casa informações que sejam agregadores de valor. E para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Meus queridos, primeiro de tudo dizer que eu estou muito feliz com essa mesa aqui hoje, mesa completa. Cadê? É isso aí, mostra. À minha esquerda lá, o Valente. O Valente. Aqui a treteira. Aquela ali é uma mistura de vocês dois, Valente com treteira. E o meu amigo, bom criminalista. Obrigado, bondade sua. Que vai trazer hoje um assunto muito importante para nós debatermos. Indulto. Tu estudou o indulto hoje? Tem um pouquinho. É bom, eu sabia. Não, porque combinei. Faz alguns anos que eu estudo um pouquinho. Faz uns 10 anos. Porque assim, mais. O indulto, porque tu vai explicar normalmente as características do indulto, e tu vai tentar explicar como é que aquele asno do Barroso quis alterar. Como é que pode? Tem umas pessoas que pensam que é Deus, outros têm certeza. Ele é um dos que tem certeza. Tem certeza. Ele é um que tem certeza, né? Ele quer legislar, o papel dele é julgar, não é legislar. Até o Kinder Ovo que disse para ele, né? Como é que é o nome lá? Foi o primeiro voto, Alexandre de Moraes. Ainda bem que ele sabe até que é o Kinder Ovo. Cada ovo uma surpresa, a cabeça dele é um ovo. Ele disse, a gente aqui está para julgar, legislar é com outra casa. Claro. Mas os caras não têm noção, E ontem, no decorrer dos últimos dias, houve um evento, por exemplo, de um avião, sabe, é do mesmo sistema. Lewandowski senta dentro do avião, cumprimenta uma pessoa, e o cara chega filmando. Ministro, esse Supremo é uma vergonha. E ele assim, aí o ministro vira para ele, você quer ser preso? Pode chamar a Polícia Federal, não tem direito à livre expressão? Ele tem direito à liberdade de expressão, ele não tem. Agora tem que lembrar que a liberdade de expressão começa e termina, onde começa o direito à privacidade do outro. E a imagem. Exato. Mas assim, Benito, só adiantando, eu não sei qual foi o crime que aquele rapaz cometeu. Sinceramente, eu não sei. Qual? Tá? O rapaz que foi preso, não sei. Ele foi detido. Foi preso em flagrante, né? Tá? Acho que ele foi só detido, porque largaram ele depois. Mas na realidade não existe, se ele foi detido, certo? Depois da Constituição Federal de 88, não existe essa modalidade de prisão, certo? Essa modalidade de prisão, eu vejo dois erros. É anterior, na realidade, certo? E sobretudo nos períodos ditatoriais. Então não existe esse negócio de ser detido. Então, ou o sujeito está preso ou o sujeito está em liberdade. E para o sujeito ser preso, tem que ter uma justa causa. Então, assim, independente de qualquer coisa, aquela conduta que aconteceu, do sujeito chegar e falar para o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que o Supremo Tribunal Federal, para ele, é uma vergonha, não existe crime, é um fato atípico. Mas então, aquilo ali, na realidade, o ministro, na minha humilde opinião enquanto advogado e cidadão, eu acredito que eu possa ter essa opinião, se eu não puder também, mandem me prender, certo? Só pode ser, entendeu? Na minha humilde opinião, eu particularmente entendo que não houve qualquer tipo de conduta ilícita. Tá, mas quando eu que trouxe os dois lados da coisa, o direito à privacidade, e o respeito, como é que chama? Ao ritual do cara. Desacato, né? Desacato. Mas desacato de quê? Não, mas calma. Qual é a função que ele estava investido naquele momento? Vocês dois hoje já começaram os dois, Eu não consigo terminar o raciocínio. E outra. Você traz gente boa para debater, vamos conversar aqui, vamos debater, rapaz. Fica com esse negócio aí. Eu vou bater nos dois, que eu tenho água para suficiente nos dois. Primeiro, isso que eu disse, os dois lados. Ali temos dois erros. Primeiro, nesse momento em que
as emoções estão muito afloradas, eu diria que as ignorâncias também estão muito afloradas. Também. O cara chega já filmando o cara e tentando expor ao ridículo uma pessoa que é uma autoridade de âmbito nacional, é o primeiro erro. Agora, o segundo erro é você dar ordem de prisão sem fundamento. Claro. E o cara é um guardião da lei. Claro. Né? Então, nós temos dois errados na situação. Mas eu peguei o fato ilustrativo para chegar no outro. Tá? Peguei o fato ilustrativo para chegar no outro. Agora, as pessoas têm que... Uma coisa que fica de alerta na abertura do programa, que as pessoas têm que saber a diferença de liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão e saber até onde ela vai e onde ela termina. Para que você não interfira também, como eu falei, no direito à individualidade, no direito à privacidade do cidadão. São duas garantias constitucionais. Né? Agora, quando dois estão errados, é complicado. E o Brasil está nesse mote. Eu queria ter direito a me manifestar. Você vai ter daqui a pouco. Agora sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Como convidado principal. Você vai se manifestar daqui a pouco. Agora, deixa eu primeiro dizer que eu estou feliz de ter aqui. Da mesma forma, satisfação. Viu? Tá? E não vou deixar as meninas nem falar enquanto você não se manifestar. Pronto, se manifeste aí que é para mim poder continuar o programa. Continuando nesse episódio, que para mim foi um episódio, professor Fatinha, professor Detone, minha querida colega Thaís, você também, o pessoal de casa, uma satisfação, um prazer renovado estar aqui. Né? E assim, Benito, eu, na realidade, aquela conduta tomada pelo ministro foi uma conduta que, no meu entendimento, eu tenho direito a ter entendimento. Né? Eu tenho direito a pensar determinados assuntos, é um direito meu, enquanto cidadão, entendeu? Estou falando isso aí para evitar qualquer tipo de prisão relacionada à minha pessoa, né? Mas olha só, naquele momento... porque aqui no Brasil nós estamos nessa, naquele momento, mesmo sendo autoridade judicial, ou seja, componente da maior corte do poder judiciário brasileiro, que nada mais é do que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, pretor excelso, enfim, você está entendendo? Ele estava num momento que não estava investido de ministro, certo? Então, para se cometer um desacato, você comete um desacato contra a pessoa que está no exercício das funções no exercício das suas funções públicas, entendeu? Públicas, que não era o caso. Então, não se pode falar em crime de desacato, exatamente. E mesmo assim, se você pegar o Pacto de São José da Costa Rica, lá de 1961, certo? Ele, na realidade, abomina esse crime de desacato, que, na minha humilde opinião, já deveria ter sido estipado do Código Penal brasileiro, entendeu? Isso aí nada mais é do que os requisitos, professora Fatinha, de uma ditadura que nós tivemos aí, 20 e tantos anos de ditadura. O crime de desacato, ele deveria, certo, num país democrático como o nosso, independente de qualquer coisa, ser estipado do Código Penal brasileiro. Então, eu tenho direito, como cidadão, certo, num ambiente público, dentro de um avião, a falar que qualquer instituição, para mim, no meu entendimento, seja vergonhoso. Isso aí não seja, pelo menos para mim, qualquer crime, certo, que esteja tipificado no Código Penal brasileiro ou em qualquer legislação penal processual brasileira. Professor, eu vou dizer assim, houve só um erro moral. Ele chegou filmando, expondo a privacidade, expondo ele, figura pública... Entre com a ação de indenização. Não, tudo bem, não. Eu só estou dizendo assim, o fato existe para a gente observar dois erros. Sim. Não, dois erros. O que eu estou dizendo é o seguinte, o direito de cada um, eu acho que isso você está corretíssimo. Eu só estou dizendo que a maneira que ele quis exercer o direito é que foi uma coisa de... Aí um advogado fazer isso, né? Ele sabia também os limites da lei. Né? Eu até lhe entendo, embora não concorde, mas mesmo pensando dessa forma, eu quero dizer para você que existem outros institutos que não tem nada a ver com direito penal, processual penal. Entra, ajuiza uma ação de indenização, pronto. Está resolvido, entendeu? Também. Então, a voz de prisão, Benito, para você mandar prender... Eu concordo, certo? Que foi um tiro de qualquer coisa, tiro de bazuca para matar tico-tico. Eu concordo. Tá, que foi um tiro de bazuca para matar tico-tico. Eu só estou dizendo, olha que ponto chegou o Brasil. Claro, isso aí no direito Dois penal. erros na mesma foto. Isso aí no direito a gente chama de princípio da proporcionalidade. Agora, um chegou forçando o erro e o outro aprofundou totalmente, no erro. Totalmente sem razoabilidade, sem proporcionalidade. De mandar cercear, certo, a liberdade de um cidadão que se expressou de maneira digna. Eu posso chegar para qualquer pessoa e dizer que eu tenho vergonha de determinada instituição.
Qual é o Só crime não que eu pode estou falar do cometendo? Vasco. Aí dá problema. Qual é o crime que eu estou cometendo? Nenhum. Não, se fala do Vasco, nenhum também concordo. O Vasco Se falar do Vasco é problema. O Vasco Aí é- nós- Vasco. Vasco aí a gente pode usar o princípio da insignificância. Isso! Quem é o Vasco? Ah, não, Quem foi é o tu Vasco? quem mandou falar do Vasco. merda, Viu? Vai. Ah, não, não. Quem é o Quis falar, né? professor, Não, Tá. certo. Eu Olha só, cutuquei, eu o cutuquei. debate que começou o programa no começo, que não era nem o programa, tá bom. Chega, não vai defender o Vasco, não. Aqui, ó. Professor, eu concordo, só dizer que dentro da questão ético-moral, o professor, um advogado, ele podia ter chegado, ele teria ter exercido o direito dele sem criar a prerrogativa de defesa do outro, que foi errada. Então, 2 erros na mesma foto. Eu trouxe para ilustrar 2 erros na mesma Tô foto. mais com a fala do professor. Tá. Agora, o próximo tópico, calma, para mostrar, olha como é que está a questão jurídica no Brasil. 2 erros na mesma foto. Um advogado que exacerba e um juiz que ultrapassa os limites. E muito. Uma coisa é exacerbar, outra ultrapassar, né? E muito. Ultrapassou e muito. Disparou, né? Disparou. Não, ele... Tolerância zero. Verdade. Tá. Aí vamos para a segunda etapa. Aí, de novo, o que acontece? Você tem um presidente que ultrapassa um limite, exacerba, e um judiciário que ultrapassa. Então, olha só que momento, que é o nosso próximo foco, o debate, que é o indulto. Mas, para chegarmos no indulto, primeiro tem a vinheta. E antes da vinheta tem a Thaís e a Fatinha, que vai começar agora a sua saudação. Pode começar, Fatinha. Finalmente aí tem professor. Lembraram de nós. Para tu ver como a vida é dura. Vai lá, Fatinha. Sou eu? Não, eu. Finalmente chegou a minha vez. Olha pra aí, saudar coisa o homem boa, aí. saudar você de casa aí mais um dia conosco no programa Conteúdo da Amazônia. O Eudes não gosta de mim, nem me mostra. Ah, me mostrou o Eudes. Cumprimentar o professor Joseni, a Thaís, né, agradecer ao Benito pela oportunidade. E o nosso querido professor aqui, doutor Alexandre Batista, advogado criminalista, que sempre está conosco, trazendo aí contribuições relevantes, né, debates relevantes em relação à área do direito. Seja bem-vindo e muito obrigada a você que está conosco. E vamos para o debate, né, professor Joseni? Que hoje o assunto é muito bom, né? Depois dessa do princípio de insignificância, eu fiquei até sem palavras aqui. Mas Né? o Vasco, Ele né? devolveu umas que eu dou nele de vez em quando e agora Vasco, ele veio com Vasco tudo. É não tá com duro. nada mesmo. Professor Alexandre, doutor Alexandre Batista, que bom tê-lo aqui novamente para dar novamente uma aula de direito para a população. Parabéns, Benito, sempre por esse tipo de iniciativa. Obrigado pela parceria. Saudar a Fatinha, a Thaís, o Eudes e, sobretudo, a você que acompanha esse programa e nos aborda nas ruas, falando aqui do nosso conteúdo Amazônia. Muito obrigado. Thaís. A vocês de casa, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E, professor Alexandre, obrigada novamente por estar aqui. Sempre que você vem ao nosso programa, eu sempre me lembro, uma pessoa que exerce a sua profissão e, acima de tudo, ama o que faz. Então, faz melhor, né? Tudo que a gente ama, a gente faz melhor, porque dificuldades a gente sempre tem ao longo da vida. E se você gosta do que você faz, você consegue superar as dificuldades. Muito obrigada. Bom, antes de eu chamar a vinheta, eu vou dizer assim, ó, eu vou defender o Vasco agora. Já estou com medo, já Eu não estou com sou medo, vascaíno. já estou com medo. Você, pelo menos, vocês não vivem de cheirinho, que nem o Flamengo. Ô, Eudes, mexeu com você. Novo vício aí. Olha que esse novo programa vício. não sai hoje, hein? Não. O Eudes vai Olha só. boicotar. Aí, depois que o Inter foi derrubado pela CBF para a segunda divisão, ao passar a mão por cima do Vitória... Eu sei como é, a gente foi derrubado 3 vezes nos últimos 10 anos. Só foi uma, só foi É uma um complô, e é na um mão complô. grande ainda. É um complô, E na mão é um grande. complô. E mesmo assim voltamos de lá com a segunda posição, para não ganhar a primeira, para não ter a vergonha de ter uma taça de segunda divisão. Tá? E aí hoje terminamos entre os 3 melhores, aí o Inter de Porto Alegre mostrou seu valor. Tá Eu difícil. vou chamar a vinheta e vamos falar do indulto. Vamos ao que interessa. Que está dando trabalho, né? Vamos falar, né? Não, olha que, somado a isso, ainda tem as vistas do novo HC, não chegou a ser um HC, chega a ser um HC do Lula?
Foi um habeas corpus, né? Foi um HC? Salvo engano, foi um habeas corpus. Outro que também não foi para frente. Teve um pedido de vistas aí do ministro Gilmar Mendes, né? Mas já começou com 2-0 aí para... Mas vai chegar do 2-2 e depois é que... vamos aguardar. Eu estou ansioso. Por que ele recolheu? A gente sabe que quando recolhe é para negociar. Eu estou ansioso. Então, aí vamos ver o que vai acontecer. Mas sabe, tá meio confuso. E o outro age como presidente sem ser presidente ainda. O mais médico acabou uma piada, né? Tu viu? No outro dia, todo mundo, viva os médicos patriotas, lotamos as vagas. Aí tem lugar aqui no Amazonas com 27 vagas que só ocupou 3. Tá beleza, só um exemplo. Né? Tem município aí que não... Claro, todo mundo se inscreveu, aí depois começou a olhar os lugares que tinha se inscrito. Aí agora só em 14 de dezembro... Agora imagina no período de férias, todo mundo com as passagens compradas para Miami, né? Se vai lá para o Baixo Madeira, imagina. Vai mesmo, né? Não, o país está assim... Se vai lá para Borba... Chefe da Casa Civil enrolado num monte de... O futuro chefe da Casa Civil, um monte de desvio de caixa 2, rapaz. É umas coisas assim... Super ministérios. Olha... O ministro da Justiça vai dar carta sindical, meu amigo. Você tem noção? Fim do Ministério do Trabalho. Como é que eu não vou olhar para 2019 e ver um temporal armado, como diz no Sul? Pode ser que depois de 6 meses o Bolsonaro faça o grande governo da história desse país e nos salve todos do limbo. Ele seja um salvador. Aliás, ele é o Messias, né? Jair Messias Bolsonaro. Quem sabe, né? Ele seja um salvador, né? Deus isso. Mas se não for um salvador, ele é o antônimo disso. E aí Deus nos livre. Vou chamar a vinheta e vamos falar do indulto. Tá bom, professor? Aí você vai conceituar o indulto, as suas características, e aí vamos fazer um pequeno debate sobre isso. Nossa vinheta, Eudes, por favor. Próximo. Professor, conceitue o indulto, por favor, natalino. Vamos lá, Benito. Inicialmente, vou fazer uma diferença, vou conceituar, certo? E vou fazer uma diferença que a sociedade, ela confunde muito 2 institutos, sobretudo esses institutos agora de finais do ano, certo? Que no caso seria o indulto, né? O indulto nada mais é do que um perdão, certo? Está lá fundamentado na Carta Maior, na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 84, certo? E esse artigo 84 da Constituição Federal, da Constituição Republicana, ela diz o seguinte, que essas atribuições, certo? É do presidente da República. Só que, infelizmente, muitos leigos, a sociedade de uma maneira geral, ela confunde esse indulto, que nada mais é do que um perdão, certo? E óbvio, claro e evidente, que existem os requisitos. E esses requisitos, na realidade, como eu acabei de falar para vocês, ela cabe ao presidente da República. É algo que, além de ser fundamentado na Carta Maior, é tradicional, certo? E você falou do Kinder, já ia falar do Kinder Ovo. Você falou do ministro Alexandre de Moraes, foi nesse sentido... Tem vários apelidos, Piscininha, foi o nesse Kinder sentido, Ovo. Né, que o voto do ministro Alexandre de Moraes, certo? Ressaltou, e diga-se passagem, eu nunca pensei que eu fosse viver para dizer isso, mas eu concordo totalmente, né, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. E é ruim de concordar com aquele cara, né? É complicado. Nunca pensei que eu fosse viver para dizer isso, mas eu estou aqui dizendo somos dois, que o voto foi, no meu entendimento, lógico, ele foi retocável, entendeu? Mas existe um outro instituto, esse com fundamento em uma lei pré-Constituição Federal, que nada mais é do que a Lei das Execuções Penais, a chamada LEP, que embora, professor Detônio, seja uma lei pré-Constituição Federal, mas ela é extremamente provecta, entendeu? Certo? A nossa Constituição Federal é de 88, certo? E essa lei, a Lei 7210, ela é de 1984. E ela traz, mesmo porque a execução penal, ela vai trazer, olha, mais cedo ou mais tarde, a sociedade tem que colocar isso na cabeça, o preso, ele vai voltar, independente do crime que ele tenha cometido, ele vai voltar ao seio da sociedade. E para se chegar, na realidade, e dizer que esse sujeito foi recuperado, e aqui, diga-se de passagem, eu estou falando na questão do dever ser,
como dizia Hans Kelsen, e não na questão que alguém de casa deve estar dizendo, esse cara está maluco. Quando ele fala em ressocialização, ele está maluco, certo? Mesmo porque o nosso sistema, e quem está dizendo isso aqui não sou eu, quem está dizendo isso são os institutos internacionais e também o próprio Supremo Tribunal Federal, né, que fala nisso, que o nosso sistema penal, ele é extremamente deficitário. Então, pelo fato dessa deficiência no que diz respeito à execução penal, é lógico que você não vai ter, certo, as pessoas recuperadas. Isso aí é mentira, isso aí é ilusão, isso aí é ficção jurídica, não existe. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o próprio Supremo Tribunal Federal. É só você olhar os votos dos ministros que você vai ver, entendeu? Então, olha só, há na Lei 7210 de 84, na LEP, um outro instituto que, pelo fato de ser também no final do ano, sobretudo no final do ano, as pessoas confundem. Volto a dizer, o indulto ele é um perdão, certo, presidencial, tá? Ou seja, o sujeito vai sair dali e vai para casa perdoado, desde que cumpra os requisitos que o presidente da República entender conveniente, certo? Exatamente, estabelece, ou seja, cumprimento de tantos por cento da pena, a fração da pena, certo? Ou seja, os requisitos que ele entender suficientes. Pois não. Eles mudam constantemente ou eles são definidos de eterno? Não, eles são definidos, lógico, tem um parâmetro, mas eles podem mudar. Fica a critério, certo, do presidente da República. Foi o que aconteceu com esse indulto agora que está dando o maior bafafá, né? Tivemos aí o julgamento. Já faz um ano, né? O início do julgamento, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Fux, certo? Pode ser que a gente está falando aqui, mas pode ser que mais na frente pediu vistas, na realidade. Isso Só que pediu vistas, isso aí, pelo menos no meu entendimento, não vai haver, porque já tem maioria, certo? E essa maioria, pelo menos no meu humilde entendimento de advogado criminalista e estudioso da ação da matéria penal, processual penal, certo? Do pouquinho que eu sei, tá? Você não pode pegar o Supremo e o Supremo legislar de acordo com... Não, na realidade a Constituição Federal é bem clara, independente de qualquer coisa. E eu vou dizer aqui para você que eu não sou um fã do Michel Temer, não. Embora ele seja uma capacidade, um cara que palestrante internacional, quer dizer, cara doutor em direito constitucional, professor na Itália, etc. e tal. Eu não sou um fã, né, do presidente Temer, não. Mas essa situação ela é diferenciada. O Supremo Tribunal Federal ele não pode, ao seu bel prazer, certo, aparar as arestas que ele entende suficiente. Então, Alexandre de Moraes, o ministro, ele falou o seguinte, olha, se nós fizermos isso, nós estamos legislando, e esse não é o papel do Supremo Tribunal Federal. E eu concordo com ele, realmente não é o papel. Mas só fazendo a diferenciação aqui, Benito, no que diz o Instituto e o que diz o outro, volto a dizer, o indulto é perdão presidencial. Certo. Já as saídas temporárias, elas são diferenciadas. Porque você não pode pegar o sujeito, por exemplo, o cara no regime semiaberto daquele, certo? Indo para o regime semiaberto daquele, simplesmente colocá-lo no seio da sociedade diretamente. Vai lá e tal. Não, você não pode fazer isso. Tá? O que é que são as saídas temporárias? São aqueles 7 dias que eles chamam, certo? O sujeito pega agora no final do ano, e isso aí, na realidade, se você pegar no campo do dever ser, isso aí é extremamente salutar. É lógico, claro, é evidente que o povo de casa, ou então as pessoas devem estar pensando, mas tem alguns detentos que estão cumprindo sua pena, que aproveitam disso aí para cometer crimes. Tem. Né? A minha avó dizia que o ser humano não deu certo. Né? Eu dou total razão a ela. Realmente o ser humano ele não deu certo. Né? Porque a ideia da lei 7210 de 84 não é essa. Né? A ideia da lei é o seguinte, que o sujeito vá para a sua residência, que pega esses 7 dias e vá se readaptando à sociedade. Ali ele está cumprindo a sua pena. No indulto, não. No indulto, o sujeito é perdoado. Ou seja, é extinta uma coisa chamada de punibilidade. E quer queira, quer não, a Constituição Federal, ela é bem clara, está lá em letras garrafais. Quem tem essa, não vou dizer competência, porque no caso não é prerrogativa, mas quem tem essa atribuição é o presidente da República, foi o que o Michel Temer fez. Independente de ter agradado parte ou não da sociedade, independente de ter agradado realmente... Doutor, não seria interessante o senhor falar o que o Michel Temer fez, que está abalando tanto esse povo todo segundo a visão da Procuradoria-Geral da República, de alguns doutrinadores e de parte da sociedade no que diz respeito ao direito, desembargadores, alguns ministros, o Ministério Público, promotores de justiça, procuradores, etc, etc, etc. Esse indulto, na realidade, ele iria, vamos dizer assim,
certo? Beneficiar, tá, aquelas pessoas que foram condenadas pelo crime de corrupção. Isso, na realidade, professores, surgiu, né, com algo que abalou o mundo jurídico, né? Algumas decisões que eu particularmente entendo como esdrúxulas, certo? Estranhas à própria Constituição Federal de 88, tiveram o seu início, né, na Operação Lava Jato. Então, a Operação Lava Jato, certo? Ela não só trouxe benefícios, como alguns defendem, mas também trouxe vários malefícios no que diz respeito ao Estado Democrático de Direito, no que diz respeito à ampla defesa, no que diz respeito às garantias constitucionais, não é? E não se pode, eu pelo menos entendo dessa forma, certo? Retirar direitos que por anos, Benito, né? Quantas pessoas não foram mortas, torturadas, quantas pessoas não lutaram aí, e nós tivemos restabelecidos com a Constituição Cidadã de 1988, republicana, e hoje, não é, com base numa operação que eu não vou negar que realmente trouxe benefícios, tá? Mas trouxe um malefício muito grande. Lamentavelmente, junto com a Operação Lava Jato, nós tivemos aí vários direitos, não é? Direitos que eu particularmente entendo, cláusulas pétreas, que foram retiradas de quem responde o processo criminal. Eu volto a dizer, você tem uma luta ali de Davi e Golias. Qualquer pessoa que responde um processo criminal, um processo penal, certo, sabe disso. Nós temos um Estado extremamente grandioso no que diz respeito, um Estado juiz e um Estado acusação, e nós temos uma defesa, lamentavelmente, muitas vezes, tímida, que tem um apoio de menor monta, não é? Então essas garantias, professor, ela não é só daquele sujeito que está na Lava Jato, ou daquele sujeito que foi preso, ou daquele sujeito que responde um processo criminal, ela é uma garantia minha, ela é uma garantia da minha esposa, ela é uma garantia sua, da sua família, do seu pai, porque se retirar essas garantias, você não vai retirar só daquelas pessoas, você vai retirar de toda uma sociedade, e você na realidade só tem a dimensão, certo? Do que vai trazer isso aí, é um freio, na realidade, estatal, certo? É um freio, essas garantias, certo? Ela vai frear, na realidade, aquele que te acusa, aquele que julga, não é? Vamos pegar o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que, para o juiz decidir, ele vai ter que decidir com fundamento, certo? Você imagina um juiz decidir ao seu bel prazer? Você imagina o prejuízo que iria acarretar na defesa de qualquer pessoa, pode ser do corrupto, não é? Pode ser daquele sujeito acusado de corrupção passiva, corrupção ativa, sei lá, crime de colarinho branco, como aquele sujeito que cometeu um crime de menor monta, ou aquele sujeito que cometeu um crime de homicídio. Então a sociedade tem que entender, na realidade, que isso aí não é impunidade. Impunidade é outra coisa, certo? Isso aí, na realidade, chama-se processo penal garantista, que, lamentavelmente, no Brasil, certo? A grande parte da sociedade e, infelizmente, não uma parte dos magistrados, até mesmo do Ministério Público e tal, não entende isso. O processo penal ele tem que ser garantista, ele tem que ter garantias, e essas garantias não podem ser maculadas e elas não podem ser, de qualquer forma, corrompidas. Tá. Crianças? Vou deixar tu falar primeiro, que tu é o falador da história. Não, eu sou o falador mesmo, porque o entendedor é ele. Eu sou. Falou tudo agora. Eu tento. Mas eu quero falar. Não, eu quero que tu fale, porque logo em seguida eu vou abordar os dois assuntos rápidos. E aí eu vou deixar vocês os três comentarem agora o que quiserem sobre o assunto. Muito bem. Ou até perguntar, mas eu acho que é mais comentar. O doutor e professor Alexandre Batista apresenta sua postura garantista, e isso é muito importante, né? A garantia dos direitos do indivíduo diante do Estado é algo fundamental para a gente ter uma sociedade equilibrada. Tal. Concordo plenamente que, se está na lei, precisa ser seguido até que a lei se altere. Agora, também tenho o direito, como cidadão, claro, de manifestar minha estranheza a esse instituto do indulto. Parece ser uma herança cultural da monocracia ainda, né? Imperial. O senhor só me permite? Não estou lhe aparteando, não. Sim, por favor. Professor, por favor, me ajude. Mas esse indulto, na realidade, professor, ele não é só uma prerrogativa, eu não vou dizer um privilégio, né? Mas ele não é só uma prerrogativa do Brasil. Não, quase todos os Se países você do mundo. pegar a grande maioria dos países europeus,
certo? Ou até mesmo... Isso. Vem de uma herança América, cultural. Você vai ver que existe o indulto, você vai ver que existe o perdão. Sim. Não é? Então não é só algo brasileiro. Claro. Tupiniquim, né? Mas não é porque está em vários países que passa a ser bom. A escravidão esteve em vários países e nem por isso ela foi boa. Não é? Então, esse instituto parece ser uma herança de uma época monocrática, em que o imperador tinha um ano lá que falava, quer saber? Então agora, para alegrar o povo, eu vou soltar tal pessoa, tal, não sei o quê. É Jesus ou Barrabás. É uma herança muito antiga e que está baseada nessa estrutura monocrática, em que uma pessoa vai por ela mesma decidir, né? Tem alguns critérios, mas ele vai decidir quem é que sai, quem é que não sai. E nesse quem é que sai e quem é que não sai, como é que fica a questão da justiça no final das contas? Perdoa um, não perdoa o outro. Outro problema da monocracia é o seguinte, monocracia é o poder na mão de um. Ela é muito boa se esse um é muito bom. É o que dizia Platão lá no Governo dos Filósofos, né? No Filósofo Rei. Era muito bom se essa única pessoa que tivesse o poder fosse uma pessoa do bem, digamos assim, para ser bem simplista. Agora, se essa pessoa não tem boa índole, é investigada e está mais enrolada do que, né, sei lá, lá em um monte de questões de corrupção, ele ir lá e soltar os seus amigos corruptos também, é complicado, a gente precisa rever isso, como sociedade. Agora, que não deve ser revisto dessa forma, como, né, num ativismo jurídico, alguma coisa assim, concordo plenamente com o senhor. Só para complementar aqui... Deixa eles complementar agora, que depois eu respondo a cada. O pensamento do professor, assim, eu não sou muito de acordo com ele, não. Mas, graças a Deus, né? Você tem pluralidade, né? Porque assim, ao mesmo tempo que hoje, por exemplo, essa monocracia, esse direito, tá, esse poder na mão de uma pessoa. Esse poder na mão de uma pessoa que, de repente, hoje, para mim, ela não representa o que eu gostaria que representasse. Mas amanhã eu posso ter, sim, alguém que represente muito bem esse poder. Eu estou falando como sistema, que ele não é um bom sistema, me parece. Mas é uma pessoa que está ali no comando e que vai dizer como é e como não é. Por isso que tem que mudar esse sistema, não deixar que uma pessoa tenha esse poder. Essa é a minha perspectiva. Não sei, talvez. Mas na realidade essa pessoa... Deixa ela terminar, pelo amor de Deus. Desculpa. Eu gostaria... Eu acredito que uma das coisas é que esse direito, que os direitos, né, que de garantia de direitos, eles sejam permanentes. Agora, o que hoje vem acontecendo, principalmente a partir da Lava Jato, é que muita gente está preso, está pagando uma pena, às vezes, sem precedente, coisas que a gente nunca até então tinha visto nesse país, gente inocente na cadeia sem conseguir fazer nada, né? Então, a garantia do direito de que eu consiga, eu não necessariamente tenho que estar dentro lá da cadeia para passar por todo um constrangimento, e depois que foi preso, não tem jeito, está preso, acabou, sai 15 dias depois, sai um mês depois, sai, sei lá, um ano depois, e aí, como é que fica? Né? Então, essas questões eu acho que a gente tem que sim se preocupar. Agora, se esse poder hoje, por exemplo, do indulto, que é uma coisa à parte, né, mas que ao mesmo tempo está junto, está na mão de uma determinada pessoa, eu acho que tem que ser repensado, mas não necessariamente que sempre essa pessoa será uma pessoa do mal. Né? E outra, tem um viés constitucional, está lá na nossa Constituição Republicana, certo? E essa, o senhor fala monocraticamente, mas essa pessoa foi eleita. É isso né? aí. Essa pessoa foi eleita, o senhor está entendendo? Me causa estranheza, professor, ultimamente a gente vê no direito processual penal, e não que eu seja, porque eu sou garotão, né? Sou um cara novo. Nós somos. Mas quando eu comecei a estudar o processo penal, certo? Quando você falava em garantias processuais, você acreditava naquilo. Sentia firmeza. Sentia firmeza naquilo. Você via que os tribunais respeitavam as garantias, né? E há algo estranho no ar. Eu vou dizer por quê. Vamos pegar um caso prático, certo? Nós temos aqui um sujeito que foi preso na Operação Lava Jato, certo? Depois que delatou, certo? Foi para casa com mais de 8 anos de prisão. O Palocci. Né? O Palocci. Quer dizer, onde é que cabe? Sinceramente, eu não sei tudo, na realidade eu sei muito pouco,
certo? Do processo penal e do direito penal, mas eu não conheço, não existe mais outra pessoa, por favor, alguém me diga, certo? Entre em contato comigo, que pegou mais de 8 anos, né? Que consequência disso é o regime fechado, certo? E está em casa monitorado, no seu palácio lá, quer dizer, isso não existe. Então, há determinadas situações que você fica meio perplexo, quer dizer, que para uns vale, certo? As regalias, e para outros não. Para aquele sujeito lá, pé de chinelo, certo? Que pegou 9 anos de cadeia, quer dizer, se você for pedir um monitoramento eletrônico para esse sujeito, provavelmente o juiz das execuções penais, ele não vai conceder, amigo. Ele não vai conceder. Então, quer dizer, para uns um direito, para outros nada de direito. Isso aí, na realidade, é que serve para aparar essas arestas. Essas garantias, professor, eu digo a você, certo? Elas são essenciais, é condição sine qua non para você ter um processo penal democrático. Professor, e essa condição, isso começou a acontecer a partir da Lava Jato? Ou todo esse processo de, para um tem direito, outro não tem, começou há quanto tempo? Nós tivemos uma lei. Segundo Marx, isso começou agora, mas assim, direito, de uma forma mais aberta, escancarada, né? Que isso, para mim, isso sempre aconteceu, mas e agora, assim? A população está vendo isso de uma forma, nós tivemos, porque hoje, na realidade, eu ainda quero argumentar um negócio. O conhecimento hoje está muito dissipado, né? Então, assim, você vai bater um papo com o sujeito ali, e o sujeito já fala, eu, como sou professor e tal, onde eu vou, se eu for no supermercado, se tiver alguém conhecido, o cara vai me perguntar, e aí, como é que tá a Lava Jato? E aí, como é que tá o Instituto tal? Então, isso é bom, até para a sociedade tomar conhecimento disso tudo. Agora, nós tivemos uma lei em 2013, a Lei 12.850, na realidade, que essa lei, ela reforçou a questão da delação premiada, da colaboração premiada, que já existia de forma muito tímida no nosso país, e depois de 2013, só que querem implantar, ou na realidade implantaram, os moldes do direito americano, que é uma realidade totalmente diferenciada, certo, dos Estados Unidos. É o copiar que não deu certo. É o copiar que não deu certo. O Brasil, na realidade, você não pode fazer esse tipo de comparação com política criminal. Certo? Os Estados Unidos é outra realidade totalmente diferenciada. O direito penal do inimigo você não pode trazer para um país como o nosso. Jamais. Porque a sociedade é que vai sofrer na realidade. Certo? Mas isso aí eu vou trazer com aquele velho populismo, certo? De diminuir a criminalidade. Meu amigo, minha amiga, né? Brasileiro e brasileira, não vai diminuir. Não vai diminuir. Você não vai ter um salvador, fazer um super ministério, não é? E dizer que vai, não vai, simplesmente não vai. Nós sabemos, na realidade, como dizia o meu avô, o buraco é mais embaixo. Mas por quê? Porque isso aí vai passar pelas políticas públicas. Então não se pode pegar o direito penal e colocar na ponta para resolver qualquer tipo de problema, que o direito penal não é preventivo. Respondendo a pergunta da senhora, certo? Isso aqui, de um tempo para cá, e aqui eu vou falar de 5 anos, 6 anos para cá, para os dias atuais, tem se intensificado. Eu vejo isso na prática. Por quê? Porque o exemplo vai vir de cima, certo? Quando eu tenho um juiz federal que não tem competência, certo? Para gravar conversa de um ex-presidente da República e uma presidente da República e jogar na imprensa e não acontecer simplesmente nada, meu amigo, eu simplesmente fico envergonhado, eu fico preocupado, certo? E a autoridade policial, aquele delegado de polícia que está vendo aquilo ali, aquele juiz de primeira instância que está vendo aquilo ali, ele vai tomar como exemplo. E ele vai chegar e vai dizer o seguinte, eu também posso. Fazer o que eu quiser. Eu também posso. Você está entendendo? E na realidade não pode. Né? Não pode ninguém, simplesmente ninguém. Bota isso na cabeça de vocês, sociedade e meus colegas de bancada. Ninguém está acima da Constituição Federal, ninguém está acima da lei. A lei, ela tem que ser respeitada. O Código de Processo Penal, os procedimentos que lá estão, eles têm que ser respeitados independente de qualquer coisa. Queira você ou não, goste você ou não. Se há prerrogativas, se há essas garantias, elas têm que ser respeitadas sob pena de nulidade. Tá bom. Thaís, quer comentar alguma coisa? Que eu preciso trazer mais alguma coisa para mudar o vetor. Não, eu concordo que o nosso processo, na verdade, a gente tem essa mania, isso meio cultural, de tentar copiar as coisas de fora e às vezes o que não dá para a nossa realidade. E isso
quando se fala de legislação, é uma coisa bem complicada. E essa questão do indulto, eu acredito que ela veio da maneira como está sendo feita nesses últimos tempos, para favorecer uma classe, uma parte da sociedade, não ao todo. Tem uma diferença aí que não está legal, ela não consegue unir, ela faz para um grupo. E, às vezes, esse grupo deveria ainda estar pagando por aquilo que fez, né? Então, é uma coisa que a gente ainda precisa discutir bastante. Pelo amor de Deus, não vou te dar parte, não. Mas eu sou instigado. Pega a instigação dela e aguenta aí que eu vou falar mais agora. Vou ter que responder. Não, tá, mas tu responde agora. Pode ser depois que eu falar? Pode ser. Eu permito, pode ser. Aqui, ó, primeiro, como está aí, eu sou contra a delação premiada. Eu já cheguei a ser a favor e depois vi que é um cavalo de Troia. Como está aí, não dá. O Palocci é só um exemplo. Entregou o que os caras pediram, aí vai para casa. Agora, o que aconteceu com esse governador do Rio Pezão, em que ele está preso no exercício do cargo sem materialidade de prova, só circunstanciais, baseado numa delação, né? A imunidade parlamentar, simplesmente, no caso dele, fizeram assim, ó. Ele não é parlamentar, né? Ele não tem imunidade. A imunidade do cargo de ofício. Uhum. Tá, ele tem imunidade, ele tem. Prerrogativa de função. Simplesmente, outros fizeram igual ou pior no cargo e não foram presos. Então você tem algumas situações assim, ó. São grupos, né? Para uns funciona, outros não. Exato. Mas deixa eu concluir, pelo amor de Deus. O Pezão pode ser um bandido, pode ser o que for. Tá? Falta aí um mês para terminar o mandato dele, né? Isso. Tá? O que aconteceu ali foi ali, no caso do Pezão, foi um ataque à republicanidade da coisa. Tá? Não precisava daquele show pirotécnico da Lava Jato com o Pezão. Qual a diferença de prender ele no dia 30 de novembro e prender ele no dia 30 de dezembro? Só. Não precisava. Só que porque aí valeu para ele, não vale para os outros. Ou então cria precedentes. Que qualquer um vai ser preso, né? Porque só pode ser preso em legítimo e flagrante delito, né? Né? Quando tem prerrogativa de função. E o caso dele foi preso, simples assim. E aí no Brasil se institucionalizou uma coisa, a preventiva virou prisão definitiva. O cara só sai depois que tu abrir a boca. É um tipo de tortura. Né? Lamentavelmente. É um tipo de tortura. Então, olha a situação que nós estamos vivendo. E do jeito que a coisa está, essa Constituição, professor, ela não dura 2019. Vão chamar outra Constituinte. E o que é pior, em que molde? Ela não dura. Tudo vai depender de como é que o atual presidente vai encontrar a casa. Se ele sentir que ele está com as duas mãos, ele vai pintar e bordar. Porque com os super ministérios que ele montou, né, o Ministério da Justiça dando carta sindical, é uma coisa assim meio estapafúrdia. O fim do Ministério do Trabalho, está acontecendo muita coisa estranha nisso. Agora você pode, em cima dessas coisas que eu falei, responder a provocativa dela, inclusive, a algum comentário que eu fiz. Isso aí eu resumiria, Thaís, numa seguinte expressão, certo? É a chamada caça às bruxas. Não há outra. Isso é a chamada caça às bruxas, entendeu? Então, assim, eu concordo com você em termo, e realmente quando você pega um determinado grupo, tá? E você pega outro determinado grupo, então é o seguinte, é aquela história do amigo do rei, né? Certo? Para os amigos do rei, perfeito. Tudo. Para os inimigos, a lei e a sua, exatamente, né? Então, isso aí, para o advogado criminalista, para a defesa, é extremamente complicado. Com certeza. Certo? Extremamente complicado. Quando você fala em encarceramento em massa, quando você fala em diminuição da maioridade penal, quando você fala em enrijecer as penas, certo? A sociedade, infelizmente, ela tem uma ideia que isso aí vai diminuir a criminalidade. E tem uma ideia que vai acabar a progressão de pena. É um absurdo. Por quê? Porque o Brasil, lá com a reforma do Código Penal de 1984, com a mini reforma
do Código Penal de 1984, inclusive ela traz que a progressão de pena, poxa, nós tivemos a lei dos crimes hediondos, que é uma lei hedionda, entendeu? Que, à época, retirou, no caso, a progressão de pena. Professora, como é que eu posso dar o retorno a esse sujeito à sociedade se ele não pode progredir de pena? Olha só o absurdo. Antigamente, quando foi sancionada essa lei, era integralmente fechado. Isso é um absurdo. Aí passou a redação de inicialmente fechado, ou seja, semiaberto e aberto. Como é que eu vou devolver esse sujeito para a sociedade? Por que não se pega, então, não se combate aquele mal maior, que é o sistema penitenciário, que não vale nada? Sistema penitenciário não vale nada. Não adianta eu pegar esse sujeito que cometeu um crime hediondo, tacar na cadeia e passar a vida todinha dando prejuízo à sociedade, aos cofres públicos, porque um preso ele gasta muito dinheiro e quem paga é a sociedade, entendeu? E deixar aquele cara preso a vida todinha. Por que eu não tento ressocializar esse sujeito? Sai muito mais barato. Sai mais barato e resolve-se o problema. Pelo menos em termos, porque crime é crime, desde o começo do mundo. Então o crime ele não vai acabar nunca, entendeu? Certo? Mas de qualquer forma vai amenizar, porque a pancada sempre cai o quê? Na sociedade, nas periferias, que as pessoas chamam de periferia, mas eu vou chamar de favela, entendeu? Porque hoje é politicamente incorreto dizer favela. As favelas, entendeu? A periferia, lamentavelmente isso aí vai cair naquele sujeito que não tem um carro blindado, vai cair naquele sujeito que não tem condições de morar num condomínio fechado, entendeu? Ou seja, para a classe menos privilegiada. Lamentavelmente, esse cara quando ele volta, né, quando ele sai do presídio, certo? Onde é que ele vai agir preferencialmente? Naquela classe menos favorecida, onde é mais fácil, onde está mais exposta. Sabe por quê? Porque a classe média, alta e a classe rica, certo? A classe alta, o cara tem um quê? Um carro blindado, o sujeito tem um quê? Mora lá no condomínio com segurança 24 horas. Então fica mais difícil, entendeu? Fica bem mais difícil do sujeito ser roubado, de ser cooptado o filho dele para o tráfico de droga, entendeu? Então as pessoas têm que entender isso. Eu volto a dizer, essa política criminal que aí está, ela não vale absolutamente nada. Ela não resolve absolutamente nada, não vai resolver. A tendência é piorar cada vez mais. Se você pegar os moldes do governo americano, certo? Não vai simplesmente... E nós temos ainda um agravante. Tá? O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, certo? Ela vai ser revogada aí se depender do presidente da República. E, meu amigo, você armar uma sociedade, como a nossa sociedade está, vai ser um alvoroço, vai ser um caos. Lamentavelmente. Né? Concordo. Eu vou, só um minutinho. Agora, tu imagina, fim da progressão de pena, libera as águas. Né? É um velho oeste, né? É um velho oeste. Daqui a 20 anos, onde é que nós vamos socar tanto preso? Isso sem falar... Na contramão da história. Não tem, Benito. Hoje nós temos aproximadamente 700 mil presos. 700, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais tem presos. Só pede para a China e para a Índia porque os caras têm bilhão de presos. Pois é, a China tem quantos bilhões de quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões. Quer dizer, então não dá. Quer dizer, você vai formar, já existe na realidade, uma superpopulação carcerária, e a quem interessa essa superpopulação carcerária? O pior de tudo, Benito, é que cerca de 70% dessas pessoas que estão presas, não estão presas definitivamente não, professor. Essas pessoas que estão presas aí, cerca de 70% a 80% estão presas de forma provisória. Tem cara que está preso aí, Benito, eu estou falando em termos de Brasil, que está 2, 3, 4 anos preso de forma provisória. Sem ter uma sentença, amigo. É isso que eu ia perguntar, qual era a porcentagem? Sem ter uma sentença condenatória. 3, 4, 5 anos, vamos imaginar que esse sujeito seja absolvido. Quem é que vai ressarcir esse tempo que ele passou preso? Ninguém. O sujeito vai entrar contra o Estado, certo? O Estado vai pagar o sujeito quando ele morrer. Entendeu? Porque nem desse dinheiro ele vai usufruir. Porque vai sair em precatório e tal, e daqui a 30, 50 anos e tal, talvez a esposa dele receba, os filhos recebam, os netos recebam, então não vale a pena. Quer dizer, a sociedade hoje, ela está entre a cruz e a espada. Isso entre a cruz e a espada. Falar nessa questão do armamento, né? Hoje nós temos um grande índice de pessoas de suicídio nesse país, né?
Também. E as pessoas não têm tanto acesso às armas. E eu fico a imaginar essa juventude toda, que o grande índice, o maior índice entre jovens. Como que vai ser, Benito, né? Os nossos jovens ter acesso aí, quem tiver arma em casa, o jovem vai ter acesso a essa arma. E sem contar... Como vai ficar a vida dessas pessoas, que aí a gente sabe que a cada dia cresce mais o índice de pessoas que têm aí tentado suicídio no nosso país ou no mundo inteiro, mas em especial aqui no Brasil, né? Então, isso também é preocupante, muito preocupante, né? E sem contar também aqueles crimes que a doutrina traz, são os crimes de ímpeto. Aquele crime que o sujeito não conta até 10. Vou dar um exemplo aqui claro para você. No nosso trânsito é até um trânsito tranquilo, né? Uhum. Porto Velho, não, eu digo no que diz respeito à quantidade de carros. Sim. Porque se você pegar uma cidade como São Paulo, a grande São Paulo tem 15 milhões de habitantes, quer dizer, é diferente de você pegar uma cidade como Porto Velho que não tem 500 mil habitantes, certo? Você imagina o sujeito armado, certo? Sendo fechado. Você imagina o sujeito armado sem a menor condição de portar uma arma. Entendeu? Sem a menor condição de contar até 10. O chamado na minha terra chama-se boçal. Entendeu? Então o cara desce ali, tá, mete bala e tudo, não conta até 10, ceifa a vida de um pai de família. Você está entendendo? Porque muitas vezes a sociedade, uma parte da sociedade entende, na realidade, que não é para defesa isso aí. Certo? O cara que porta uma arma aí tem que ter uma responsabilidade extremada. Não é qualquer pessoa que tem a capacidade de andar armado. Você está entendendo? Não é qualquer pessoa. Nós temos um projeto de lei que dá ao advogado o porte de arma automático. Esse projeto de lei era para ter sido votado, eu não sei nem como é que está essa situação. Inicialmente, eu como advogado criminalista, eu fui contra. Eu mudei minha postura, eu posso mudar de entendimento, certo? Não muda quem não pensa, quem não estuda. Eu a favor da... Hoje eu sou a favor, hoje eu sou a favor por um detalhe. Qual seja o detalhe? A igualdade, certo? Dos operadores de direito. Se o promotor pode andar e o magistrado pode andar, o porte automático, a lei 10.826 de 2003 traz, por que o advogado não pode? Então, eu sou favorável, mudei a minha opinião, por conta disso. Agora, o ideal seria o quê? Esse porte automático não ser estendido somente, tá, a quem tem o dever de agir, policiais, guardas municipais e etc. Tá? Você armar uma sociedade é perigosíssimo. Não, com certeza. E quando você fala de São Paulo, não é divulgado, mas nós temos muitos casos de morte de pessoas que têm o porte de arma e que numa discussão de trânsito mata outra pessoa. Com toda certeza. Um ou outro é divulgado na mídia porque quando tem algum envolvimento a pessoa é um pouco conhecida, tem algum referencial, mas muita gente é morta, principalmente nas periferias. Né? A pessoa está andando lá, entra numa briga ou entrou numa zona de tráfico de droga. São vários casos, eu vou contar só um caso aqui, só para ilustrar esse caso. Ele foi... chamar o intervalo para terminar. Pronto, só rapidinho, esse caso ele foi bastante comentado, mas já faz um tempo, certamente talvez você não se recorde. Aquele promotor de justiça do estado de São Paulo, em Santos, ele estava com a namorada, com a esposa, a noiva, eu não sei, aí passaram 2 atletas, jogadores de basquete, 2 meninão e tal, provavelmente deve ter mexido com a esposa lá, com a mulher deles e tal, o promotor pegou, matou um e lesionou o outro, tentou contra a vida do outro e tal. Inicialmente, o Tribunal de Justiça, como eles têm o foro privilegiado e tal, quem julga, mesmo sendo um crime contra a vida, não é o Tribunal do Júri, quem vai julgar é o Tribunal correspondente, né, no caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, absolveu por legítima defesa. Depois, eu nunca mais acompanhei esse caso, também não tenho interesse em acompanhar e tal, mas promotor de justiça. Nós tivemos um magistrado também, lá em Sobral, no estado do Ceará, também matou outro, doutor Pessi, né, que inclusive já é falecido e tudo, tá? Esse foi preso, foi condenado e tal, e morreu, estava próximo a sair e tudo, mas aí faleceu ainda preso, né? Tá, vou chamar o intervalo começar, no próximo bloco a gente conclui, tá bom, gente? Jogo rápido, é no ar, outro cara. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Com
a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Bom, vamos lá. Concluindo, professor, eu deixo para você fazer suas considerações e suas opiniões. Sem direito a contraditório vai ser. Hoje começamos falando do indulto, mas aí falamos do sistema penitenciário, ressocialização, porte de armas e tal, dou programa só para uma você, série de coisas e tal, então. Né? Mas quero agradecer uma vez mais a presença do professor e doutor Alexandre Batista, alguém aberto ao diálogo, porque tem professor que trata os alunos ou quem não conhece da sua área com muita arrogância, né? E os bons professores são aqueles que se abrem ao diálogo, escutam, debatem. Então, muito obrigado, professor Alexandre, por essa gentileza de trazer até nós conteúdos relevantes na área da justiça e, portanto, também na área da cidadania. Muito obrigado a você também pela sua audiência. Thaís. Muito obrigada, só tenho a agradecer por essa aula, por esse debate, por essa conversa, que sirva de um alerta para a nossa sociedade civil, pesquisar mais, buscar mais conhecimento, e agradeço e até uma próxima oportunidade. Deixa eu dizer, professor, sabe, eu lhe entendo. Eu também sou essa metamorfose ambulante, tá entendendo? Eu um dia torço para uma coisa, outro dia torço para outra. E vou buscando, mas eu acho que eu venho progredindo no caminho do progressismo, tá entendendo? Eu era um cara que tinha... Hoje só eu sei o quanto eu já tive visões homofóbicas, o quanto eu já tive visões misóginas, o quanto eu já tive visões machistas, visões até mesmo racistas, analisando o contexto da minha vida, da infância até hoje. Né? Mas sem saber que eram dessa forma. Eu cheguei a defender da Assembleia Nomeada, hoje sou contra, por exemplo. Né? Achei bonita a Lava Jato no começo, hoje eu acho o anticristo na Terra. Está entendendo? Essas coisas assim. Mas que bom que sejamos assim e aprendamos com isso. Fatinha. Olha que felicidade de ouvir o Benito falando isso. E espero que muitos, brasileiros e muita gente também faça essa reflexão e essa metamorfose, essa mudança constante para o bem, para o melhor, pensando sempre no outro, na população, naquilo que com certeza pode trazer problemas sociais, o caos social, E agradecer a presença aqui do professor Alexandre Batista, sempre traz temas extremamente importantes. Hoje foi uma aula muito boa, professor Joseni? Então, seja bem-vindo, venha sempre ao programa. Muito obrigada. Professor, concluindo então.
Eu queria agradecer a todos, dizer que é uma satisfação, e toda vida que eu venho aqui eu me sinto gente. Né? Vocês começam a falar e ficam, rapaz, será que eu sou entrevistado mesmo? Será que sou eu? Né? Mas muito obrigado, mandar um abraço pro pessoal de casa e dizer que a gente está à disposição sempre. Tá? Tamo junto. Bom, pessoal, e por hoje é só. Né? Eu quero agradecer mais uma sua audiência, dizer da possibilidade, da beleza que é podermos falar de assuntos que estão acontecendo no dia a dia, e muito mais virá. E que Deus nos abençoe no futuro, porque é disso que mais precisamos. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. Que você tenha a certeza de ter sempre um lar seguro e mais, uma vida forte, pujante, e que a sua mente esteja aberta, como uma porta que vai e volta para receber as novidades e se fecha para coisas que não dão certo. Até o próximo programa, eu tenho certeza que, se depender de você e de mim, a gente se encontra aqui, com certeza. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.